Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga. Que bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez. Que bom podermos ter esse momento com Deus, esse momento em grupo com Deus, não é? A família de Deus reunida nesse canal para que a gente consiga então ter momentos especiais com o Senhor. Vá orando aí você do YouTube. Eu fiz tudo aquilo que eu podia ter feito para que não fique travando aqui a imagem do YouTube. Espero que hoje funcione bem, pelo menos aqui para mim está funcionando legal, está funcionando tranquilo. Espero que você não tenha nenhum tipo aí de interrupção na transmissão, tá bom? Mas nem tudo depende da gente. A gente também depende das empresas aí de internet, né? Mas domingo à noite é um dia que tem muita gente fazendo live, muita gente fazendo transmissões, muita gente utilizando a internet. E aí, claro que a internet ela fica um pouco mais fraca, porque ela está distribuída entre todos. Mas espero que nós tenhamos momentos muito agradáveis com o Senhor e que a internet nos ajude nessa noite. Ore a Deus aí, tá bom? Para que a internet não faça feio hoje pra gente aqui. Bom ter vocês novamente conosco, tanto os irmãos que já nos assistem aqui pelo Facebook, como aqueles que estão no YouTube também. Nos sentimos muito felizes por poder ter esse momento especial com Deus, esse momento especial com o Senhor, né? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui já, também aqui. Opa, chegou um monte de gente aqui já pelo Facebook. Deixa eu ver aqui. Irmã Paula Tucurriza está conosco, bem-vinda. Irmão Salvador Ferreira também, lá de Itapeva. Um abraço, irmão Salvador. Adriana Lorenzon, minha amiga de Neia Retaneiro. Está dizendo que ele está falando lá, ele está vendo lá de Toledo. Toledo, eu não estava conseguindo lembrar. Claudevan já está com a gente também. Deixa eu ver quem mais. O Tonhão, conosco também. Tonhão, tô com saudade de você, viu, cara? Daqueles nossos bate-papos na igreja, né? Aliás, irmãos, já fazem mais de 4 meses que a gente está nessa vida, né? É engraçado porque a gente vai até parece que vai até perdendo a conta, né? Assim, do tempo em que a gente fica sem ver os irmãos, né? É muito tempo realmente. E eu fico assim pensando, né? Quando será que vamos voltar em definitivo? A gente não sabe, né? Não dá para saber. Quero destacar aqui a presença dos amigos que estão conosco, irmãos também que estão conosco aqui pelo YouTube. Dentre eles, a irmã Vitória Schneider. Muito bem-vinda, irmã Vitória, irmã Andréia de Jesus, sempre conosco também. O irmão Jorge Souza, sempre assistindo aí as lives pelo YouTube. O irmão Orlando também, o irmão Orlando juntamente com a esposa, sejam muito bem-vindos, tá bom? E o irmão Erivelton, ok. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. O irmão Rodriguinho Lima, seja bem-vindo. Rodrigo, um abraço para você aí. Você ainda continua em Curitiba? Tá em Curitiba ainda? A irmã Maria Elizabeth, que perdeu o seu esposo também, que perdeu o seu pai, pela família ali da Edilane. Não tem sido fácil para eles, né? E deixa eu ver quem mais chegou aqui. O irmão Elcio, a irmã Renata Cristina. Sejam muito bem-vindos todos vocês, tá bom? Nós vamos então dar continuidade aqui ao culto nesta noite. Espero que dê tudo certo, né? Que a internet nos ajude. Mas nós vamos cantar então o cântico Maranata. Eu sei que você gosta, eu também gosto bastante. Eu não posso te ouvir, mas Deus vai ouvir os seus louvores e deixa os seus vizinhos ouvirem também, ok? Cante bem forte, bem alto aí, animado para os seus vizinhos ouvirem. Vamos lá. Hino, cântico Maranata. O Senhor logo vem. Espero que os irmãos aí do Facebook consigam ouvir bem, né? Tu és a minha luz, tá? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti que renderei. Vamos juntos. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Fazer menção aqui, só mais algumas pessoas que chegaram posteriormente, depois aqui que começamos a música. Entre essas pessoas, chegou aqui a irmã Aurélia, chegou também a Silvia, chegou também a Marli, a Rosana, estão todos conosco aqui. Nascimento, ela tem aí a conexão, poder orar então pelas pessoas que estão conosco. Será que dá para você fazer isso? É só você fazer um pedido aí, tá bom? De entrada na live, e aí nós podemos então já ter a sua participação aqui conosco, pode ser? Vê se você consegue entrar aí, viu? Mas está conosco também a Thaís, a Assunção, a irmã Fran,
Ô, irmã Fran, que legal que você conseguiu se conectar hoje aqui também, viu? Eu sei que o lugar que você mora, às vezes a internet é um pouco mais difícil, né? Mas que legal que você está conectado com a gente. E a irmã Sandra Rocha, a irmã Sandra está sempre com a gente também. Deus te abençoe, viu, irmã Sandra? Você, toda a sua família. Tá certo de ela se conectar? Espero que dê certo para a gente poder, então... Eu percebo aqui no YouTube que a internet está oscilando bastante aqui, viu? Os irmãos que assistem pelo YouTube têm que ter paciência, infelizmente, porque, olha, ele vai, às vezes, vai picotando aqui, né, a imagem, né? Dá certo, irmã Simone? Não sei se você consegue... A irmã Silvia, melhor dizendo. A irmã Silvia Nascimento. Dá certo para você entrar aqui? Senão nós vamos orar daqui mesmo. Pedir que Deus nos acompanhe nessa noite especial de oração. Então eu vou orar aqui. Opa! Deu certo, ela já conseguiu colocar aqui. Deixa eu aprovar a participação dela aqui, irmãos. É sempre bom a gente ter a participação dos irmãos, né, conosco, nas lives. É bem legal. Deixa eu ver se vai dar certo de ela entrar aqui. Tenha um pouquinho de paciência aí. Olá, irmã Silvia. Muito boa noite para você, viu? Oi, boa noite, pastor. Eu convidei você para fazer, então, essa oração pela gente, tá bom? Se você puder fazer essa oração, então. Vamos orar, então, irmãos? Fechar os nossos olhos. Faça isso. Senhor, meu Deus, graças nós te damos, Pai, pela oportunidade de estar na sua presença nesse momento, Senhor. Amém. Por favor, Pai, venha estar com todos os irmãos que estão aqui nessa live. Em especial, Senhor, venha estar com o nosso pastor Emerson, que vai repartir o pão da vida com cada um de nós aqui. E que nós possamos, Senhor, mais uma vez nos alimentar da sua palavra. Filho do Espírito Santo, agradecidos estamos. Amém. Amém, Pai. Amém. Irmã Silvia, muito obrigado, viu? Pela sua participação aqui. Permanece com a gente aí. Um abraço. Bom? Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço para você também. Muito bem, irmãos. Eu vou pedir para você fazer, então, aí a sua transmissão também. Criar a sua linha de transmissão, compartilhar esta live. Eu sempre tenho falado, alguém vai ser alcançado pelas lives. Alguém será alcançado. Então eu quero pedir que você faça aí essa transmissão, que você compartilhe essa live, que vai fazer bem a alguém, tá bom? Será uma alegria a gente poder, quem sabe, ver pessoas no futuro próximo, no futuro bastante distante, quem sabe alguém que assistiu a uma dessas lives e teve a oportunidade de conhecer Jesus. Quanto mais meios nós tivermos para comunicar Jesus, melhor, né? E é por isso que estamos fazendo em 2 plataformas aqui, pelo YouTube. Eu gostaria de fazer em muito mais, eu gostaria de fazer em 10 plataformas, né? Para que a gente tivesse a oportunidade de fato divulgar, de comunicar Jesus para as pessoas, né? Mas vamos assim, tá? Vamos assim que vai ser bênção com certeza. Convidar você para permanecer conosco aqui então. Nós vamos dar continuidade então àquela série que já estávamos tendo, aquela série Encontros com Jesus. O encontro de hoje é um negócio de arrepiar. É impressionante, assim, de fato, quando a gente vai se aprofundando um pouco, talvez assim, no conhecimento dos fatos que estão, talvez assim, não tão explícitos, né? E a gente consegue enxergar estas coisas com uma leitura mais atentiva, com materiais auxiliares para podermos, então, entender melhor a palavra de Deus. E esta semana, ao preparar então este nosso culto, essa nossa mensagem, eu utilizei este livro aqui, olha, O Desejado de Todas as Nações. Foi o livro que eu utilizei para a gente poder então aqui, claro, a Bíblia, né, como centro de tudo, mas fiz uma leitura também do Desejado de Todas as Nações, que concerne então ao capítulo 26 do livro de Mateus. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 26, e nós vamos então ver aqui a partir do verso 47, que tem a ver então com uma figura que é
assim, muito conhecida em todos os meios evangélicos, por todos aqueles que são leitores da palavra, não é? E de fato, assim, temos uma visão muito negativa desse personagem bíblico, né? Que não é um simples personagem, mas que foi uma pessoa que realmente existiu no passado. E o que é que nós podemos aprender a respeito de acertos, a respeito de erros, né? Desta pessoa e de todos aqueles que já viveram antes de nós. Portanto, o capítulo 26 do livro de Mateus, nós vamos ver a partir do verso 47. Nós não vamos ver muitos versos aqui, tá bem? Nós vamos dar continuidade nesse tema e com esse personagem no outro domingo, mas eu quero dar aqui então início, né, a este personagem aqui, o personagem chamado Judas, ok? O verso 47 na minha Bíblia diz assim: enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e cacetetes, enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Porém Jesus lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Queria falar um pouco então nessa noite sobre este evento, esse encontro que Jesus teve. Claro que não foi um único encontro, afinal de contas, Judas ele fazia parte dos 12. Portanto, estava sempre com Jesus, não é? Mas eu gostaria que pudéssemos entender um pouco sobre a vida desse personagem, o que é que está por detrás desse ato tão ruim que Judas ele cometeu, não é? E por que ele chegou a essa situação de, infelizmente, entregar Jesus Cristo ali para a morte, né? O que é que está por detrás desse evento, desse encontro que Jesus teve então com Judas? Não um único encontro, mas talvez o último encontro que Jesus teve com Judas. Bom, se você ler os evangelhos, você vai ter um pouco de dificuldade de entender quando é que Judas ele foi adicionado ao grupo dos discípulos. Você vai ter um pouco de dificuldade disso. Eu estive lendo os evangelhos, eu estive lendo alguns materiais adicionais, e de fato assim, você tem algumas dificuldades de definição. Se de fato Jesus Cristo chamou a Judas, ou se de fato Judas ele se ofereceu para fazer parte ali dos 12. Pela lógica de todo o contexto, de toda a história de Judas, o que nós entendemos é que Judas ele se ofereceu, e eu vou dizer o porquê disso. Mas o fato é que Jesus Cristo aceitou Judas como parte dos 12. Fiquei pensando, né? Se Judas tinha tantos problemas pessoais e Jesus sabia desses problemas pessoais, por que Jesus aceitou Judas como parte dos 12? Eu creio que Jesus poderia ter aceito, quem sabe, uma pessoa um pouco, entre aspas, na visão humana, melhor, não é? Uma pessoa mais bem intencionada, pelo menos, uma pessoa que quisesse fazer parte da missão, alguém que tivesse o Senhor no coração de fato, não é? E não simplesmente alguém que se aproximou de Jesus com segundas intenções para se dar bem em alguns aspectos. E isso me faz pensar um pouco, né? Jesus Cristo aceitou a Judas no meio dos 12. Poderia ter colocado outra pessoa. Poderia ter aceito outra pessoa. Alguns historiadores dizem que Jesus escolheu 12 em referência às 12 tribos de Israel, né? Então, em virtude de talvez ter o mesmo procedimento, né? Permanecer na mesma linha, então Jesus escolheu 12. Mas existem algumas pessoas que falam a respeito de relacionamentos que dizem
que bons relacionamentos eles se dão até com 12 pessoas. A gente não consegue ser amigo íntimo do que mais de 12 pessoas, segundo esses pensadores, esses especialistas em relacionamento, né? Bom, pelo fato de uma coisa ou de outra, o fato é que Jesus aceita e Judas então ele começa a fazer parte ali dos 12. Quando eu comecei a ler a história, eu vi alguns fatos muito interessantes a respeito de Judas. Um deles é que Judas, ele, a princípio, ele se torna um discípulo de Jesus porque ele vê em Jesus uma pessoa que poderia se tornar muito grande, muito importante para todo judeu, para os israelitas. Ele acompanhou Jesus Cristo em muitas situações. Ele viu Jesus Cristo fazendo milagres. Ele viu Jesus Cristo ressuscitando mortos. Ele viu Jesus Cristo transformando água em vinho. Ele viu Jesus Cristo multiplicando pães e peixes. E diante de todas aquelas questões, ele tinha material suficiente para entender que Jesus Cristo não era um homem comum. Que Jesus Cristo tinha realmente alguma coisa de muito especial. Mas estas coisas levaram Judas a ter momentos muito especiais com Deus, levaram Judas a ter momentos que eu diria assim até de lucidez espiritual, na qual Judas, ele no seu coração, ele começava a acreditar que realmente aquele era o Filho de Deus e que ele precisava de uma mudança, ele precisava repensar a sua vida, ele precisava se converter dos seus pecados. Judas, ele esteve a ponto de se converter. Judas esteve próximo de se converter. Mas sabe por que Judas não se converteu? Ele não chegou de fato a entregar o seu coração 100% nas mãos de Deus? Por uma razão muito clara. Judas, ele tinha no seu coração algumas reservas. Ele tinha no seu coração algumas coisas que ele carregava da velha natureza, do velho homem, e ele não conseguia se libertar daquelas coisas. Dentre estas coisas, Judas, ele era um ladrão. Judas, ele era um trapaceiro. Judas, ele era extremamente materialista. E Judas era desonesto nos seus negócios. Quando ele viu que Jesus Cristo tinha aquele poder, ele entendia que Jesus iria estabelecer um reino aqui na terra. Era o pensamento de todos os outros discípulos, inclusive, né? Eles entendiam que em algum momento o Senhor, ele então, vamos dizer assim, se manifestaria como libertador, como alguém que com um poder extraordinário, com um poder sobrenatural, e destruiria então ali o jugo romano. Estabeleceria uma nova ordem ali para os romanos e para os judeus também. Colocaria as coisas no seu devido lugar. E Judas pensava assim: se Jesus vai ser o rei, eu quero ser alguém próximo do rei. Eu quero ser alguém da confiança do rei. Alguém que possa, de fato, estar à direita, à esquerda do rei. E essa era a grande discussão, né? Quem que ficaria à direita ou à esquerda do rei? Vocês se lembram disso? No caminho de Emaús, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. O Espírito de Profecia diz que quem incitou a conversa, o início da conversa foi o próprio Judas. Judas era um homem muito materialista. Existem dois eventos que acontecem nesse período em que Judas está com Jesus que chamam a atenção de Judas e daquilo que estava envolvendo a figura de Jesus Cristo e possíveis seguidores. Uma delas é o jovem rico. É interessante, né, que a Bíblia menciona que aquele jovem, que realmente ele tinha muitos bens, ele tinha muito dinheiro, muitos recursos, ele se aproxima de Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, Judas meio que cresce o olho ali no jovem rico. E aí Judas ele começa a pensar o seguinte:
Você já imaginou se esse homem, se esse jovem que tem tanto dinheiro, que tem tantos recursos, você já imaginou se ele fizer parte dos discípulos? Se ele fizer parte desse grupo, ele vai trazer para nós muitos benefícios financeiros. Ele vai nos apoiar, irmãos. É muito claro que os discípulos de Jesus viviam uma vida muito simples. Eram andarilhos. Não tinham cavalos. Eles não tinham cavalos, eles não tinham uma sede, eles não tinham uma casa para dormir. Eles não tinham dinheiro para se alimentar, inclusive, muitas vezes eles recebiam um alimento de doação das pessoas. Quando Judas olha para o jovem rico, ele brilha os seus olhinhos. E ele pensa assim: um homem desse poderia comprar cavalos para a gente. Um homem desse poderia comprar sandálias novas para a gente. Poderia comprar, quem sabe, roupas novas. Um homem desse poderia comprar o melhor alimento que a gente pode ter aqui, para a gente poder se alimentar. E de fato, estas coisas chamaram a atenção de Judas. A quantidade de dinheiro, a quantidade de recursos que aquele jovem rico disponia. E tem uma questão interessante, né, que o discurso de Jesus foi um discurso avesso àquilo que Judas esperava. Porque Judas pensava assim: Jesus Cristo vai chamar ele. Jesus Cristo vai chamar para que ele seja discípulo. E aí sim nós estaremos em bons momentos. Viremos bons momentos aqui com esse jovem. E Jesus diz assim: olha, você guarda a lei? Diz ao jovem rico: sim, Senhor, guarda a lei, desde que era menino. Tá bem, então só uma coisa te falta agora. Vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Esse discurso de Jesus Cristo deu uma tremenda de uma chateação, trouxe uma chateação tremenda à pessoa de Judas. E Judas ficou completamente desconcertado, decepcionado com Jesus, porque ele esperava de fato uma outra reação de Jesus, e não foi aquilo que ele esperava. Um segundo momento que é registrado no Espírito de Profecia é quando aquela mulher que entra no salão onde Jesus está, bem próximo já da sua morte, aquela mulher que é chamada Maria, esta mulher entra dentro daquele salão com um vaso de alabastro, com um perfume de nardo puríssimo, caríssimo, e esse perfume é derramado ali, não é? Em Jesus Cristo. Vocês se lembram que era o valor mais ou menos de 200 denários, né? O valor do perfume. Esse perfume era praticamente o trabalho de um trabalhador comum de um ano. E quando Judas vê aquele perfume sendo derramado em Jesus, Judas meio que começa a repreender a atitude da mulher, dizendo: mas esse dinheiro todo, ele não poderia, quem sabe, ter sido doado por essa mulher e poderíamos levar aos pobres esse dinheiro. Judas era o tesoureiro. Judas não estava preocupado, na verdade, com os pobres. Judas não estava preocupado de verdade em dar esse dinheiro às pessoas menos favorecidas. Mas ele queria aquele dinheiro para aplicar conforme as necessidades do grupo e ao seu prazer. Era essa a ideia de Judas. Por essas razões, nós vamos entendendo que Judas, o grande problema, o maior problema de Judas era o apego aos bens materiais. Era o apego, de fato, aos recursos. Ele era extremamente materialista. Eu fico pensando que o material pode realmente nos deixar distantes de Jesus, distantes do coração de Jesus. O material, o apego ao material pode, quem sabe, nos tirar do caminho correto e a gente começar a viver uma realidade completamente errada
e contrária ao que Deus quer que vivamos. Você já imaginou isso? E é interessante, né, que a Bíblia vai mencionando que Judas, depois então, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Ele vai até ali os sacerdotes, ele vai ali até os fariseus e diz assim, olha, eu vou entregar Jesus para vocês. Talvez algumas pessoas ainda não soubessem quem era Jesus, porque ele teve que identificar Jesus através do beijo ali, não é? O famoso beijo da traição. Mas ele conversa então com escribas e fariseus e ele diz o seguinte, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Isso demonstra pra gente que algumas pessoas não eram, de fato, não conheciam Jesus, de fato, não é? E ele entrega Jesus Cristo ali então por 30 moedas de prata. Por que é que Judas fez isso? Porque me parece uma coisa muito leviana. Me parece uma coisa até meio sem sentido quando a gente vê Judas tendo esta atitude, não é? Para vocês terem uma ideia, eu entrei aqui num site para entender em valores atuais quanto seria mais ou menos 30 moedas de prata nos nossos dias. Mais ou menos. Existe assim talvez assim ideias até um pouco diferentes, mas eu peguei a média do que esses sites dizem de valores aproximados, de valores atualizados dos nossos dias. E para vocês terem uma ideia, alguns pesquisadores aí, eles dizem o seguinte, que 30 moedas de prata na época de Jesus era equivalente mais ou menos a 170 dólares até a 210 dólares, mais ou menos nos nossos dias. Tá? Mais ou menos em torno de 170 a 210 dólares. Aí eu fiz as contas, o dólar hoje está por volta de 5,20, 5,25 mais ou menos, e eu cheguei ao valor de R$ 1.123. R$ 1.123. Agora você imaginou como realmente era uma coisa leviana? Claro que entregar Jesus, independente do valor, seria uma aberração, né? Seria uma loucura. Mas entregar a Jesus Cristo por um valor tão insignificante, tão pequeno, não faz absolutamente sentido nenhum. Mas isso tem algumas aplicações para a gente. Eu coloquei como tema dessa noite aqui, eu, Judas, ponto de interrogação. Você, Judas, ponto de interrogação. Colocando isso para a gente fazer para termos um raciocínio. Mais pequenas, por valores pequenos. Quantos de nós, infelizmente, temos uma atitude muito parecida com a de Judas? E por consequência disso, somos uma espécie de Judas moderno. Já imaginou? Talvez um dos personagens mais odiados na Bíblia, de todos que a gente lê. E a gente tem apreciação por muitos personagens, né? Eu particularmente gosto da história de Davi, eu acho a história dele linda. A história de José me encanta demais, eu acho que uma das histórias mais bonitas que a Bíblia conta é a história de José, né? Uma história maravilhosa. E a gente tem admiração por muito deles. Mas quando a gente fala em personagens que não admiramos, que não gostamos e que, de fato, talvez tenhamos repulsa, talvez um dos primeiros que a gente se lembre seja Judas. Você já viu alguém dar o nome para o filho de Judas? A gente dá o nome de José, né? A gente dá o nome, quem sabe, aí de outros personagens, né? Que gostamos, que admiramos, né? Davi, olha quanto Pedro, tem muitos personagens que gostamos, e às vezes por gostarmos tanto desses personagens, damos o nome aos filhos. Mas já viu alguém dar o nome de Judas para o filho? Isso não existe, não é? Porque realmente é um personagem odiado. Mas veja que quando as nossas atitudes são parecidas com as atitudes de Judas, nos tornamos uma espécie de Judas moderno.
quando trocamos a Jesus Cristo por bens materiais. E eu não estou falando em grandes quantias. Judas, ele não trocou a Jesus por grandes quantias. Ele trocou a Jesus por uma pequena quantia. E isso tem algumas implicações bem legais, bem interessantes. Né? Por que Judas entregou Jesus? Essa foi uma das questões que intrigam. Né? Um ato assim tão impensado, porque quando a gente vê 30 moedas de prata, às vezes a impressão que dá é que era bastante dinheiro, né? Mas não era. Era realmente pouco dinheiro. Agora, por que será que então que Judas teve esta reação? Uma das coisas que Judas pensou, quando Jesus Cristo dá a sua declaração que ele iria morrer, que iria ser levado para ser crucificado e tal, Judas ele não acreditava nisso. Não acreditava. No coração de Judas, ele faria o seguinte: ele entregaria Jesus, e quando os soldados se aproximassem para poder, quem sabe, prender a Jesus e levar Jesus a julgamento, Jesus Cristo, quem sabe, pediria auxílio de um anjo. Jesus Cristo, quem sabe, com o seu poder aniquilaria aquelas pessoas, destruiria todos aqueles que estavam ali tentando levá-lo preso. E esse foi um dos pensamentos que Judas teve. Então, na verdade, no pensamento de Judas, ele estava auxiliando Jesus para se autoproclamar rei. Se Jesus Cristo, ele então, no final das contas, ele mostrasse a sua glória, mostrasse o seu poder, ou que Jesus Cristo ele pudesse então se revelar e agora pudesse estabelecer o reino aqui na terra. Então, na mente de Judas era isso. Uma outra questão que eu acho interessante, né? Judas ele percebeu que Jesus Cristo não estabeleceria, depois de um tempo, ele percebeu também, que Jesus, esse era um outro pensamento que Judas tinha, que Jesus Cristo não estabeleceria um reino aqui na terra. Então ele lidava com possibilidades. Como ele entendeu que não era interesse de Jesus estabelecer o reino aqui, ele entendeu que se ele entregasse Jesus Cristo ali para ser, quem sabe, julgado e morto, o próprio Jesus Cristo, então, não se tendo a reação, reagindo ali e se soltando, se libertando, o pensamento, o raciocínio de Judas era o seguinte: bom, de qualquer forma, soltando-se ou não soltando-se, eu vou lucrar com essa situação. E ele então entrega a Jesus Cristo em virtude do lucro que ele teria. Olha até onde vai o pensamento de uma pessoa que infelizmente está assim presa com as coisas materiais. Ele acreditava talvez que Jesus Cristo pudesse se libertar. Mas ele não acreditava que Jesus Cristo pudesse estabelecer o reino. Ele queria que Jesus estabelecesse o reino, mas ele não acreditava em virtude do que Jesus dizia, das circunstâncias que Jesus estava tratando as coisas. E Jesus tratava as coisas sempre de forma espiritual. Então, em cima desse pensamento, ele entendeu que se Jesus iria se libertar. Se estabelecer o reino ou não, isso é uma outra questão. Mas ele entendia que Jesus era autossuficiente, poderoso para se libertar de uma legião, quem sabe aí, de soldados, não é? Então, para Jesus isso não seria um problema. Então, no pensamento dele, olha, o meu papel é apenas entregar a Jesus. Meu papel não é prender a Jesus. Meu papel não é levar Jesus a julgamento. É apenas entregar, identificar, mostrar quem é Jesus. E foi isso o que ele fez, infelizmente. Queridos, quantos estão trocando diante desse evangelho moderno, entre aspas, não é? Desse novo evangelho, entre aspas? Quantas pessoas estão, de fato, trocando
a salvação por coisas terrenas, por coisas materiais. Isso aqui me deu assim uma luz ao pensar e ao avaliar a respeito da teologia da prosperidade. Queridos, não dá para aceitar a teologia da prosperidade. Não tem como. Não tem como. E todos aqueles que aceitam a teologia da prosperidade, preste atenção no que eu vou falar agora. Compartilhe isso aqui. Mande para todo mundo ouvir, porque tem muita gente boa, tem muita gente honesta, tem muita gente sincera dentro de igrejas erradas, dentro de lugares que estão ensinando a teologia da prosperidade. Na minha visão, as pessoas que aceitam a teologia da prosperidade estão trocando Jesus por dinheiro. E trocando Jesus por dinheiro são uma espécie de Judas moderno. Não tenho receio de falar isso. Porque todos os eventos em relação à vida de Judas me demonstram isso. Pessoas que vão atrás de Jesus só porque querem se dar bem. Pessoas que vão atrás de Jesus porque querem crescer em questões financeiras, em questões materiais. O reino de Deus não é feito de coisas materiais. O reino de Deus não se estabelece a partir de coisas materiais. E tem algumas pessoas que infelizmente não estudam a Bíblia de maneira correta. E essas pessoas chegam a acreditar que se uma pessoa está sendo materialmente abençoada, é porque Deus o aceitou e espiritualmente ela está preparada para a vida eterna. Existe uma conexão de bênçãos materiais com a salvação. Tem gente que chega a acreditar nestas coisas. Queridos, por que Jesus chamou Judas? Isso é uma outra questão que intriga muito. Se Jesus sabia que ele tinha todos esses problemas, todas essas tendências pecaminosas, todas essas dificuldades desde o princípio, não é? Desde sempre, sendo Judas um ladrão, sendo Judas um trapaceiro, não é? Por que Jesus aceitou Judas no grupo dos 12? Essa foi uma das coisas que me fez pensar um pouco, sabe? Eu fiquei pensando isso, eu falei, gente, mas por quê? Por quê? Existe uma resposta para essa pergunta. Sabe qual é a resposta? É porque Jesus Cristo amou a Judas e porque Jesus Cristo queria transformar o coração e a vida de Judas. Uma das coisas que me faz assim ficar feliz na presença de Deus é saber que Deus nos aceita apesar do que somos. Se tem alguém que nos conhece profundamente, conhece tudo a nosso respeito, é Deus. E apesar de conhecer tudo a nosso respeito, esse Deus nos ama, esse Deus nos aceita. A despeito dos nossos pecados, a despeito das nossas falhas. E uma segunda questão a respeito de Judas, Judas ele foi colocado como o tesoureiro do grupo. Agora, não me parece assim uma contradição nomear Judas como tesoureiro do grupo? É como amarrar aquele velho ditado que a gente conhece, é como amarrar cachorro com linguiça, não é? Você está dando doce na mão de criança? Como assim você vai dar, então, a tesouraria do grupo para aquele que era o mais corrupto, para aquele que era o menos confiável, para aquele que era o mais trapaceiro, o mais desonesto do grupo? Por que Jesus permitiu essa nomeação de Judas como tesoureiro do grupo? Os outros amigos de Judas, os discípulos, eles viam em Judas uma pessoa bastante estudada, e realmente era uma pessoa muito capacitada, segundo as escrituras, não é? Era alguém que tinha estudos, era alguém que tinha facilidade, talvez, para lidar com recursos, né? Mas os discípulos deram a tesouraria a Judas porque entendiam que Judas era o mais capacitado. Jesus permitiu Judas ser o tesoureiro porque Judas, através de
cada coisa que Judas recebia nas suas mãos, ele tinha a oportunidade de se desvencilhar disso, de ser honesto nas suas respostas, de ser honesto na forma como estava lidando com o dinheiro. E é incrível que Judas foi trapaceiro todas as vezes em que ele recebeu recurso nas suas mãos. O Espírito de Profecia comenta isso. Toda vez que Judas recebia dinheiro nas suas mãos, ele lidava de forma desonesta com esse dinheiro, com esses recursos. Infelizmente, Judas não se deixou ser transformado. Vendo tantos milagres de Jesus, vendo tantas coisas lindas que Jesus fazia e vendo que Jesus não era apegado a bens materiais, não era apegado a estas coisas. Ele teve evidências suficientes, ele teve exemplo suficiente para entender que ele não deveria ter apego àquelas coisas. Mas infelizmente, não é? Judas não conseguiu esta transformação. Ele não permitiu que Deus trabalhasse no coração de maneira integral. Agora, existe uma alusão bem interessante aqui, porque a cada mês nós temos a oportunidade de... Porque todos os meses em que recebemos alguma coisa nas nossas mãos, existe a tentação de não devolvermos aquilo que é de Deus, aquilo que não é nosso, entende? E quando eu pego aquilo que não é meu, estou roubando. Perceba que Deus vai provando a nossa fé. Todos os meses nós temos a oportunidade, ou então de confirmarmos que infelizmente somos como um Judas, ou que tivemos o nosso coração transformado. E meus queridos, eu espero, porque a questão não são os recursos em si, não é o dinheiro em si, mas o grande problema é que às vezes o nosso coração está nos bens materiais e não conseguimos, por consequência disso, abrir o nosso coração completamente a Deus para que Ele trabalhe. E o que é que se compromete em relação a isso? A nossa salvação. Tem muita gente que vai perder a sua salvação em virtude de questões financeiras, porque não consegue ser fiel a Deus, porque não consegue ser honesto nos seus negócios, porque não consegue se contentar com pouco. E essa é uma das coisas interessantes, né? O contentamento que a gente pode ter quando Deus está no nosso coração, quando Ele está na nossa vida. O nosso contentamento não são as coisas que possuímos. O nosso contentamento é a paz que Deus coloca dentro do nosso coração. Essas coisas, elas fazem parte da vida, não é? Mas elas não tomam conta do nosso coração. E como a gente tem dificuldade com isso, de nos desvencilharmos das coisas materiais. Como é difícil isso, como é complicado estas coisas, não é? Todos os meses, eu e você somos testados pelo Senhor, para sabermos se somos fiéis mesmo, para saber se aquilo que está no nosso coração é o que nós ganhamos, ou é aquilo que está no nosso coração e preenche o nosso coração é o Senhor Jesus. Judas, ele entrega Jesus Cristo, ele vende a Jesus Cristo por um valor miserável, um valor sem expressão, ridículo. E Judas perde a sua salvação, não pelas 30 moedas de prata, mas ele perde a sua salvação porque quem estava no coração não era Jesus. Quem estava no coração era realmente o dinheiro, o amor ao dinheiro. E quando ele entrega e ele vê toda aquela situação de que Jesus, como ovelha, vai para o matadouro, ele não reage. Ele se entrega e infelizmente Jesus é levado a julgamento. E Judas vai acompanhando todo aquele processo, não é? Judas então se arrepende do que... Ele sente remorso, na verdade, né? Ele sente remorso e medo das consequências de entregar o Senhor Jesus. E existe uma declaração aqui
no livro de Mateus, no capítulo 27, verso 4, que diz assim, dizendo, pequei traindo sangue inocente. E ele foi então até ali os sacerdotes, ele foi até ali os fariseus e pediu a libertação de Jesus. E ele jogou aquelas 30 moedas de prata ali aos pés dos sacerdotes e ele implorou para que Jesus Cristo ele fosse libertado. Porque ele entendeu que os planos dele tinham dado errado e que Jesus Cristo realmente estava sendo levado e seria morto de verdade. Ele joga aquelas moedas ali, ele sente remorso, sente medo do que ele havia praticado, do que ele havia feito. E aí então ele faz essa declaração aqui aos fariseus, aos sacerdotes. Pequei, eu traí sangue inocente. E olha a resposta dos sacerdotes. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, eles estavam dizendo assim, o problema é seu. Quem mandou você entregar? Agora se vira, se resolva. Você imagina no coração de Judas o que ele passou depois dessa resposta, porque ele viu que ali realmente não teria mais retorno. Jesus seria julgado e provavelmente Jesus Cristo morreria. A consequência disso você sabe. José ele ficou tão assim preocupado com as consequências do que ele iria sofrer, que ele foi e tirou a própria vida. Depois a corda que estava segurando Judas se arrebentou, ele caiu no chão, espatifou, né? Não sei em que altura estava Judas dessa árvore, mas ele se quebra todo nessa queda da árvore, e os cães vão e começam a dilacerar o corpo de Judas, comendo partes daquilo que havia sobrado de Judas. Irmãos, eu não quero que a minha vida termine assim. Não quero. Pense como é que os relatos bíblicos poderiam estar agora trazendo as informações se de fato Judas tivesse permitido Jesus Cristo trabalhar de forma plena no coração. Jesus Cristo tivesse de fato aberto o coração a Jesus e permitido que Jesus fizesse sentido na vida dele e não o amor ao dinheiro, e não aos recursos. Eu fico imaginando que a história de Judas poderia ter sido uma outra completamente diferente, e o quanto Judas poderia ter sido utilizado pelo Senhor. Você quer ser usado pelo Senhor? Você quer que a sua vida ela seja uma vida, quem sabe aí, de bênçãos às pessoas ao seu redor? E que você, na sua simplicidade, eu na minha simplicidade, nós possamos realmente estar nos preparando para a vida eterna, estar salvos em Jesus, com o coração nas coisas eternas, com o coração realmente nas coisas que vamos vivenciar daqui a um tempo, não é? Para isso é necessário que você e eu substituamos qualquer coisa que está bloqueando o trabalho de Jesus no nosso coração. Quantos desejam? Quantos desejam aí? Manifeste-se aí. Você tem esse desejo, de fato, de permitir que no seu coração apenas Jesus esteja, mais nada, mais ninguém, apenas Jesus, não é? Como o Senhor da sua vida, como o Senhor dos seus bens, como o Senhor da sua família, como o Senhor do seu coração. É isso que você deseja? Se é isso que você deseja, eu quero te convidar a mais uma vez nós orarmos a Deus. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha misericórdia de todos nós, e que de fato nós possamos permitir, né, que o nosso coração seja limpo dessas coisas pecaminosas. São coisas que são naturais do ser humano. É uma luta, uma luta. Você acha que Judas
Não teve ali muitas lutas, né? Judas, com certeza, no seu coração ele teve muitas batalhas. Muitas batalhas. Entre as coisas desse mundo e entre as coisas de Deus, muitas batalhas. Mas infelizmente ele deu ouvidos a Satanás. Inclusive uma declaração que Jesus faz, não é? No seu coração, infelizmente, não havia espaço para Jesus. Sendo um discípulo de Jesus, não havia espaço para Jesus. Vou dizer uma coisa para você e serve para mim e para todo mundo. Ter o nosso livro escrito no livro de igreja não significa estarmos salvos. Termos o nosso nome dentro do livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia não significa que temos o coração de Jesus. Absolutamente. A prova disso é o Judas. Discípulo de Jesus, vivendo com Jesus, mas o coração distante dele. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida, meu querido amigo? Eu penso que nós precisamos realmente pedir misericórdia a Deus. E que Deus abençoe-nos, para que realmente nada nos impeça de colocar a Jesus Cristo em nossa vida em primeiro lugar. Vamos orar para que isso seja a nossa realidade? Então oremos. Bondoso Deus, o nosso grande e eterno Pai, o nosso maior, o nosso melhor amigo. Ó Pai, quantas coisas às vezes distraem a nossa atenção, quantas coisas nos separam do verdadeiro amor, do amor do Senhor, do amor de Deus. Coisas que às vezes estamos apegados, que o nosso coração fica limitado apenas a estas coisas. Senhor Deus, por favor, ó Pai, transforma a nossa vida, transforma o nosso querer, transforma as nossas ações. Não permita que as coisas desse mundo, os bens materiais ou qualquer coisa que nos separe do Senhor, não permita, Senhor Deus, que isso tome conta, mas permita, ó Pai, que pelo trabalho do Santo e Bom Espírito, pelo trabalho do Senhor em nossa vida e em nosso coração, que possamos realmente, de verdade, ter um encontro com Jesus e uma transformação completa pelo poder do Espírito Santo. Ó Pai, se tem alguém aqui que ainda está apegado com os bens desse mundo, por favor, Senhor Deus, mostra que isso não vale nada. Não são mais do que 30 moedas de prata. Comparados à vida eterna, o que são os bens que possuímos? Absolutamente nada. Portanto, Senhor, muda a nossa compreensão, muda a nossa visão destas coisas e permita viver em paz com o Senhor, que realmente tudo o que fizermos seja para o prosseguimento, para o crescimento da obra do Senhor e que a nossa vida seja uma vida dedicada a Ti. Por favor, ó Deus, conserva-nos em paz e segurança essa semana. Livra-nos do poder do Covid-19, porque o Teu poder é infinitamente maior. Que o Senhor nos motive a estar sempre na Sua presença. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quero desejar a todos, então, aqui uma ótima semana na presença do Senhor e deixar o meu abraço digital a você também, tá bom? Deus abençoe você, meu querido irmão. Não se esqueça, não baixe a guarda para o Covid-19. Não baixe a guarda. Você precisa continuar se cuidando, tá bem? Álcool gel, máscara, lave as mãos. Fique realmente dentro daquilo que são os conselhos, né? Principalmente evite ficar perto de aglomerações, fique longe do povão, tá bom? E assim nós vamos nos protegendo. Nossa maior proteção não é isso, é Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Um abraço digital a você e uma ótima semana também.